Senhor Jesus, igreja. Glórias a Deus. Que bom nós podemos estar aqui reunidos na presença do Senhor. Então nós glorificamos a Ele, exaltamos a Ele. A você que está ligado conosco em sua casa, esteja fazendo aí também um momento de adoração e de louvor, juntamente com a sua família, com seus amigos. Bom render graças ao Senhor. E eu quero convidá-lo a estar acompanhando a leitura da palavra de Deus, no Salmo 136, Salmo 136, que assim nos diz: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois seu amor dura para sempre. Aleluia. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia. Ao único que faz grandes maravilhas, pois seu amor dura para sempre. Aquele que fez os céus com entendimento, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, pois o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite, pois o seu amor dura para sempre. Glórias a Deus. Então, queridos, nós somos convidados, nós somos motivados pelo poder da palavra a estarmos adorando ao Senhor, a estarmos rendendo graças a Ele, porque somente Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O Senhor que fez todas as coisas, inclusive a nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida. Então nós devemos adorá-lo com todas as nossas forças, ao Deus Criador dos céus e da terra, que não só criou, mas sustenta pelo teu poder e pelo seu amor. O Deus que criou os firmamentos, o Deus que criou tudo que existe. Então, querido, não há motivo, eu não sei como, ainda há pessoas que não conseguem reconhecer o amor, o poder, a graça e a misericórdia do Deus Criador dos céus e da terra. Tem pessoas adorando tantas outras coisas inferiores a Deus. E eu quero te dizer, meu querido, você juntamente com o povo de Deus está sendo conclamado a adorar aquele que é digno de adoração, aquele que é merecedor da adoração, aquele que é o Senhor, Criador de todas as coisas. Porque todas as vezes que você canaliza a sua adoração para algo menor do que o Senhor Deus Todo-Poderoso, vai haver decepção, vai haver frustração, porque Deus não divide a sua honra com ninguém. Então devemos adorar aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te convidar a você que aqui está e você que está na sua casa a se colocar de pé agora, aplaudindo a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Ó Senhor, toda glória e toda honra a Ti pertence. E queremos nesta noite, ó Senhor, reunidos juntamente com a sua igreja, queremos, ó Pai, Te glorificar e Te exaltar na beleza da Tua santidade, porque Tu és digno, Tu és merecedor de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E queremos nesta oportunidade glorificar o Teu nome, ó Senhor, Te entronizar nas nossas vidas e na nossa nação. Que o Brasil pertence ao Senhor. Nós profetizamos assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós profetizamos que o Brasil é do Senhor Jesus. E nós adoramos o Teu nome e bendizemos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudi-lo mais uma vez. Aleluia. Nosso desejo é Te adorar, no secreto é o nosso lugar de encontro contigo. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo
ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Eu só quero queimar, queimar de amor por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um segundo aqui no meu secreto.
desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Glórias a Deus. Segundo Crônicas 34, versículo 8, que diz assim: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o palácio, enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para reformarem o templo do Senhor seu Deus. Agora o versículo 18 ao 21. O escrivão Safã falou ainda ao rei. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Então o rei ordenou o seguinte a Ilquias e Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Agora o versículo 30 ao 33. E o rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu para eles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé em seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor e de obedecer os seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estava escrita naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos que estavam em Israel cultuassem o Senhor, seu Deus, enquanto ele viveu. Não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, glórias a Deus. Eu queria que desligasse esses refletores para mim, por gentileza, tá? Amados, eu quero considerar nesta noite sobre o tema quando a palavra transforma. Quando a palavra transforma. Observa aqui esse texto, que o rei Josias era um jovem de 26 anos de idade, não é? Quando ele mandou
ele determinou no seu coração em restaurar o templo para voltar à adoração ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E nessa restauração do templo foi encontrado o livro da lei. E ele, quando aquilo foi lido para ele, ele se indignou pelo pecado que o seu povo estava vivendo, pelas abominações que estavam vivendo. Ou seja, os monarcas anteriores se corromperam, se passaram a fazer parte da idolatria. Então, na verdade, quando a palavra transforma, quando ele depara com a palavra de Deus, como diz o texto, ele tem uma única atitude, de rasgar as suas vestes. E naquela época, a rasgar as suas vestes era significado de arrependimento, significado de indignação pelo pecado. E assim ele o fez. E nestes versículos que lemos, nós encontramos algo, irmãos, que, pensando bem, é uma grande realidade. Ou seja, em certos momentos da nossa vida, tá, nós deparamos com fatores ou situações que nos fazem dar meia volta e modificar tudo que já fomos, tudo aquilo que fizemos ou tudo aquilo que desejamos fazer. Então é algo tremendo. E a palavra de Deus, ela agiu de uma maneira poderosa na vida do rei Josias. E ele pôde restaurar o verdadeiro culto ao Senhor. Interessante que aí ele coloca que a ira do Senhor havia se acendido contra o povo dele, devido à desobediência e à idolatria. Quando isso acontece, irmão, essa transformação, todo um sistema, toda uma organização sofre mudanças. Foi isso que aconteceu com o povo de Judá. Quando Josias, o seu jovem e notável rei, se deparou com a palavra do Senhor, uma reforma iniciou-se. Josias havia mandado que se restaurasse a casa de Deus, ou seja, o templo. E Judá estava entregue a uma idolatria pelos antigos monarcas, como eu já disse aqui. Então, durante essas reformas, Ilquias, como diz o texto, o sacerdote encontrou o livro da lei, como está lá no versículo 15. No versículo 15 desse mesmo texto, do mesmo capítulo, diz assim: Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor, e entregou o livro a Safã. Então, Safã, ele fez notório ao rei o achado e o seu conteúdo. Ou seja, ele falou, olha, foi achado o livro da lei, e ele leu o que estava escrito na palavra de Deus. A reação de Josias, como eu disse, reflete a transformação que ocorre na vida do que se encontra com a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa encontrar um lugar especial na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transforma todo um ser, todo um sistema, toda uma organização, quando nós temos temor de Deus. Veja bem, a Bíblia Sagrada fala, dá um exemplo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que você vai conhecer a verdade se você não tem intimidade e aproximação da palavra de Deus? Porque somente na palavra do Senhor nós encontraremos o refúgio, nós encontraremos a direção para a nossa vida. E veja bem, então, agora é necessário que cada um que ouça a palavra dê crédito a esta palavra, que tenha temor de Deus e entenda que é a palavra de Deus, e ela se cumpre, tanto para o bem quanto para o mal, não é verdade? Se você obedecer, como diz lá em Deuteronômio 28, você será tremendamente abençoado. Mas se você ler todo o capítulo de Deuteronômio 28, se você desobedecer, você será amaldiçoado. Por isso que às vezes tem muitas pessoas que estão frequentando igreja, andam na igreja, carregam Bíblia, mas tem uma vida, desculpa a expressão aqui, miserável. Quando eu falo miserável, não estou falando de questões financeiras, pode até ser também, mas eu estou falando de paz, de alegria, de realização, de completação. Tem pessoas que estão dentro da igreja insatisfeitas, invejosas,
Não é verdade? Por quê? Porque não vive a palavra. Se você andar de acordo com a palavra de Deus, você será tremendamente abençoado. E a palavra de Deus, ela precisa ter um lugar especial na minha vida e na sua vida. A Bíblia Sagrada, meu irmão, não é um livro qualquer, não é um jornal que você simplesmente lê para ter uma informação. A Bíblia Sagrada é um livro que precisa ser aplicado na minha vida, senão não surte efeito. Amém? Quando você lê um jornal, você lê um livro, às vezes, que não tem um conteúdo evangélico, cristão, você lê para informação. Você lê um jornal para você ter informações, amém, do que está se passando. Mas a Bíblia não, você lê a Bíblia para mudar a sua vida, para direcionar a tua vida, para fazer você ser um abençoado por Deus. Então a Bíblia é um livro que tem que ser aplicado. O próprio Tiago diz que não seja apenas ouvintes, mas praticante da palavra. Então a palavra de Deus, meu irmão querido, você que está aqui, você que está nos ouvindo, ela precisa ter um lugar especial na tua vida, para você falar, não, eu quero viver de acordo com a palavra, eu quero obedecer esta palavra, e você verá que você será bem sucedido. Amém? Você será bem sucedido. Tudo Deus vai botar em ordem, porque quando você procura viver a palavra, você coloca Jesus no centro dos seus relacionamentos, no centro do teu casamento, no centro do teu negócio. Então tudo vai andar. Não estou dizendo que você não terá dificuldades, que nós temos, mas só que Deus te dará a vitória. Você pode estar passando por um terremoto, mas você está em paz. Quer ver um exemplo? Se você vê a história de Paulo, quando estava indo para para Roma, para ser julgado, ele estava preso no navio, sendo escoltado pelos soldados, e a Bíblia diz que começou um grande temporal em alto mar, aquela embarcação sendo tomada para todo lado, e aquela tripulação toda desesperada, dizendo, vamos morrer, todos aqui vamos perecer, vamos morrer. E o que Paulo faz? Paulo então, Deus visita Paulo, e fala assim para Paulo, Paulo, pode aumentar um pouquinho esse ar para mim, por favor, William? Esse aqui, e aumentar ele, eu estou sentindo calor. Obrigado. Amém? Então, Deus diz para Paulo, fala assim, olha, a embarcação para nada vai servir. Amém? Se liga aqui. Mas nenhuma alma perecerá. Então, enquanto aquela tripulação, presta atenção, estavam todos desesperados, nós vamos morrer. Paulo estava tranquilo. Em meio à luta, em meio às dificuldades, o Senhor traz segurança. O Senhor traz escape. O Senhor traz provisão. O Senhor traz autoridade. Porque Paulo tinha uma vida com Deus. É isso que eu e você, que nós precisamos, ter vida com Deus. Em meio a um mundo tenebroso como nós estamos vivendo, em meio a uma pandemia do coronavírus, do Covid-19, nós não somos abalados e nem ficamos assustados, porque nós relacionamos com Deus Todo-Poderoso. Não estou aqui falando que eu tenho que tentar a Deus, eu tenho que tomar minhas precauções, mas eu não tenho que estar desesperado, porque a minha vida está no controle dele. A sua vida, meu irmão, está no controle dele. Então eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela nos transforma. Então me perdoe, quando o crente fica arrancando os cabelos, desesperado por qualquer coisa, eu logo imagino, alguma coisa está errada. Não é que ele esteja em pecado, mas não tem vida com Deus, não crer no poder de Deus, não crer na proteção de Deus, não crer nos cuidados de Deus. Então nós precisamos vencer isso e andar conforme a palavra. Então veja bem, e quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, há uma desconformação com o pecado. Ou seja, quando nós deparamos com a palavra de Deus, e nós podemos ver a santidade de Deus. Quer ver uma coisa? Isaías capítulo 6, quando Isaías, ele era um homem pecador, e ele vê os anjos fazendo o quê? Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías contemplando aquela maravilha, olha, presta atenção, e os anjos dizendo, subindo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Isaías então é confrontado com o seu pecado, e ele olha para dentro de si, e ele fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a tua glória. Ele foi confrontado, a palavra de Deus transformou a vida de Isaías. Então a Bíblia fala que o anjo tirou com uma tenaz uma brasa viva e tocou os seus lábios, e disse-lhe: os seus pecados são perdoados, amém? E são purificados. Então Isaías fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque agora ele viu que ele foi transformado pelo poder da palavra. A palavra de Deus transforma. E quando nós lemos a palavra e podemos ver a santidade de Deus, isso nos constrange, amém? E nos leva, e nos impulsiona a ter uma vida que agrada ao Senhor. Então, corria o 18º ano do reinado de Josias. Ele estava aproximadamente com seus 26 anos de idade. Nós sabemos que Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Um menino. Veja bem, aí quem tem 8 anos aí? Um menino. Olha a responsabilidade. Ele começou a reinar. E este jovem monarca, ele resolveu acabar com a idolatria do seu povo. Ordena a reconstrução do templo. E é neste momento que é encontrado o livro da lei, que o escrivão lê para Josias. E Josias, ao ouvir as palavras do livro, ele tem apenas uma atitude, como eu disse: rasgou as suas vestes. Ele chorou pelo pecado, não dele, mas pelo pecado do povo, da nação israelita, do povo de Judá, do povo de Israel, que estava embrenhado numa idolatria. Preste atenção aí, oi. Quantos crentes hoje às vezes estão embrenhados em idolatria? A idolatria sofisticada, a idolatria moderna, amém? Idolatra o blogueiro, idolatra não sei quem, idolatra não sei mais quem lá. Deus não se agrada disso. Nós temos que considerar as pessoas, amém? Mas não idolatrar ninguém. Ninguém. O único que é digno de adoração, de louvor é o Senhor nosso Deus, amém? Quando nos deparamos com a palavra de Deus, nos incomodamos com o pecado que nós praticamos. E quando eu digo de pecado, eu quero que você esteja ligado aí. Se você não relaciona bem, vive em confusão com alguém da sua família, você está em pecado. Porque Deus é Deus de paz e de alegria e de comunhão, amém? Não é Deus de confusão. Quando você fala mal de alguém, você está fofocando, é pecado. Quando você pensa e julga as pessoas, faz discriminação das pessoas, você está em pecado. Então veja bem, e quando nós lemos a palavra, quando você não ama, você está em pecado. Quando você não perdoa, você está em pecado. Porque a Bíblia ensina que você precisa perdoar. Amém? Nós como cristãos precisamos perdoar. Então existem pessoas que ao estarem vivendo essa situação, abaixam a cabeça, acomodam-se e permanecem no erro. Entretanto, pessoas como o rei Josias, que teme verdadeiramente a Deus, não aceitam ficar nessa condição. Algo as incomoda e precisam tomar uma atitude de mudança, de transformação. Josias rasgou seus vestidos e mandou os seus oficiais consultarem ao Senhor sobre o estado da nação. Mostrou-se como um verdadeiro rei que confia no seu Deus. Veja que o cristão que ama a Deus também não se costuma com o pecado. Quando a sua vida não agrada ao Senhor, ao ler a palavra dele, algo em seu interior o deixa inquieto, não permitindo que permaneça nesse estado. Quando se é sincero, não se permanece no pecado. Mas pessoas que não agem como o rei Josias, pessoas que pensam que podem enganar até o próprio Deus, não buscam deixar o seu erro. Tem pessoas que enveredam pelos seus erros. E agora eu não estou falando só de crente. Eu estou falando de uma nação. Eu estou falando de você que está nos ouvindo, que não tem uma vida com Deus. Por que você não teme a Deus? Por que você idolatra tantas outras coisas? Por que você valoriza tantas outras coisas na tua vida, menos o Senhor, Criador dos céus e da terra? Então nós precisamos entender isso. Precisamos de crentes que não se conformem,
mas busquem uma transformação pessoal. É isso que Deus espera de mim. Você, como crente, não pode viver na mesmice. Você, como crente, não pode viver como o mundo vive. Você, como crente, não pode namorar como o mundo namora. Você, como crente, não pode agir com as pessoas como as pessoas às vezes agem lá fora. Você precisa agir como um cristão. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser feliz, se você quer ser completo, se você quer ser realizado, vive, teme a Deus e vive de acordo com a palavra de Deus. E Deus vai te trazer tudo isso para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Porque é Ele quem muda a sua vida. É o Espírito Santo de Deus, quando você quer. Olha, Bi, a palavra de Deus fala assim: deleita-te do Senhor e considerar o desejo do teu coração. Qual tem sido o desejo do teu coração? O desejo do teu coração tem sido de mudança, de transformação? Tu quer largar o pecado? Você precisa largar o pecado. Porque o pecado é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. O pecado traz miséria financeira. O pecado traz miséria relacional. O pecado traz transtornos. O pecado traz briga, traz confusão, traz infelicidade, e o pecado leva para o inferno. Ei, o pai do pecado é Satanás, não é Deus. Deus tem ódio de alguém? Deus não perdoa? Por que você carrega ódio e mágoa de alguém? Isso é de Deus? Não. Qual a orientação de Deus para a sua vida? Que tem uma vida em santidade. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Santidade, sabe o que é santidade? Você não se contaminar com o pecado. Amém? Sexo fora do casamento é pecado. Tem muitos jovens aí se relacionando sexualmente fora do casamento. Isso é ruína para a sua vida. É uma desgraça para a sua vida. Amém? Nós temos que nos posicionar. Tem muitas pessoas vivendo, achando nos desejos da sua carne. Tu tem que matar a sua carne, amém? Tu tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Quando você depara com a palavra de Deus e quando você teme ao Senhor, há uma transformação, amém? O povo de Israel estava embrenhado no pecado, na idolatria, mas através de um homem, de Josias, falou: opa, bota o pé no freio. Daqui para frente não vamos mais continuar assim, vamos mudar. Então você que está me ouvindo nesta noite, eu não sei como está a sua vida, mas olha, pecado traz consequências, tá? Se você fez até aqui, o que você precisa fazer hoje? Se arrepender. Arrependa-te dos seus pecados. Coloca o teu pé no freio e diz assim: eu falhei, eu errei, mas eu volto ao altar do Senhor, eu peço perdão e vou permanecer em santidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então bota o pé no freio, não continue dando vazão ao pecado. Pare. E Deus é poderoso para te perdoar, para te restaurar e para te purificar. A palavra de Deus, ela diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de injustiça, de toda injustiça. A palavra do Senhor diz: se você encobrir os seus pecados, você nunca vai prosperar. Você crê na palavra de Deus? Tu teme a palavra? Aquele que encobre os seus pecados nunca irá prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, tem que confessar e abandonar. Amém? Alcançará misericórdia. Deus vai perdoar, vai restaurar, e você será tremendamente abençoado. Então é preciso, foi o que aconteceu com o rei Josias. Então, Israel não pode continuar da maneira como está, embrenhado nessa idolatria. E se você, eu quero te desafiar a você ler a história do povo de Deus. Procure, pesquise. Todas as vezes, olha só, todas as vezes que o povo de Deus, o povo escolhido, abandonava o pecado e voltava para Deus,
eles começavam a ter vitórias em todas as áreas da vida deles. Todas as vezes que eles esqueciam a Deus e voltavam as costas e voltavam para o pecado, eles começavam a ter problemas, uma desgraça na vida deles. Eram prisioneiros, eram escravos e tudo mais. Quando se arrependiam, voltavam para Deus, Deus apagava as transgressões e eles começavam a prosperar em todas as áreas da vida deles. O Deus de Israel é o mesmo Deus que você serve e que eu sirvo. E te digo mais, Deus é imutável. Deus não compactua com o pecado. Deus é santo. E quando você peca, você abre brecha para Satanás entrar na sua vida, para entrar na sua família. Por isso que é preciso abandonar. E sabe qual que é uma desgraça do pecado, do adultério, por exemplo, da prostituição? É o financeiro. Primeira coisa que o inimigo ataca é o seu financeiro. Ataca os relacionamentos. E tudo vai por água abaixo. Então pare. Se até aqui você viveu na contramão, sem temor de Deus, eu quero te dar um aviso: não brinque com Deus. Não brinque com coisa séria. Bota o seu pé no freio. Fala: Senhor, eu errei, mas eu não quero continuar no erro. Você lembra a passagem da mulher adúltera? Quando ela foi pega em adultério, pela lei de Moisés, ela teria que ser o quê? Apedrejada até a morte, em praça pública. Não é isso? Trouxeram ela. E os acusadores começaram a falar: Senhor Jesus, aí, ela foi pega em adultério. O que o senhor vai fazer agora? E a Escritura diz que Jesus estava escrevendo na areia. Eu deduzo, não está lá na palavra, mas eu penso, por Jesus ser onisciente, ele sabia o pecado de todos que estavam ali acusando. E imagino Jesus escrevia o nome do cara lá e começava a enumerar os pecados dele. E o cara só, aí apagava, escrevia o nome do outro camarada, enumerava os pecados dele. Aí Jesus vira e fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles pensaram: rapaz, mas ele já sabe todos os meus pecados. E a Bíblia fala que todos saíram, só ficou a mulher e Jesus. Mas o que Jesus falou para ela? Vai e não peques mais. Se você pegar o capítulo 5 de João, o homem no tanque de Betesda, Jesus o curou. Preste atenção, Jesus o curou. Entendeu? Jesus falou: o que tu quer? Aí ele falou: Senhor, ele reclamou, falou: Senhor, todas as vezes que eu penso em ir, alguém vai na minha frente. Então Jesus o curou. A Escritura diz que mais adiante, eu não sei precisar quanto tempo, se foi 1 ano, 2 anos ou meses, Jesus chega no templo e aquele homem todo feliz, adorando a Deus. E Jesus olha para ele e fala: vejo que você está bom, né? Aí eu estou falando e ele falou: é verdade, estou bem. Olha, preste atenção agora aqui. Olha, essa palavra é fundamental. Jesus falou para ele assim: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o Senhor está mandando lhe dizer hoje: não peques mais, para que não suceda coisa pior. Bota um pé no freio. Bota o pé no freio. Fala: Senhor, eu quero viver para a glória do teu nome. Amém ou não amém? Então, e quando nós deparamos com a palavra, renova o nosso compromisso. Veja o versículo 31 do capítulo em que lemos. O que é que diz a palavra? Diz assim: olha, o rei ficou em pé em seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor e de obedecer aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus testemunhos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então, após ouvir as palavras do livro, buscar o Senhor por meio de uma profetisa,
Josias toma uma atitude decisiva, e é o que muitos precisam tomar hoje. Se nossos pais abandonaram o Senhor, vamos fazer um novo concerto com o nosso Deus. Vamos andar conforme os seus mandamentos. Então, isso é uma questão de atitude, de posicionamento. Então, o rei, ele convocou o povo a deixar as suas abominações, abandonar os seus pecados e viver retamente diante do Senhor. O culto ao Deus verdadeiro estava sendo restaurado. Josias estava levando o povo à comunhão com o Todo-Poderoso, e tudo isso porque Josias, ao ouvir a palavra de Deus, ele não se acomodou. E é necessário também que eu e você, cada um de nós, quando ouvimos a palavra de Deus, não podemos nos acomodar. Nós temos que ter uma atitude de mudança, de transformação. Isso em todas as áreas da nossa vida. Seja, por exemplo, se você até aqui foi um crente relapso, um crente que está só engordando espiritualmente e que precisa abençoar vidas, então você tem que tomar uma postura diferente. A partir de hoje, eu quero ser útil ao reino de Deus. Se você é um crente que até aqui você não tem se importado como deveria se importar com as coisas de Deus, tu está muito mais preocupado com o seu bem-estar, você está muito mais preocupado com a sua vida, você precisa ter uma mudança. Falar, a partir de hoje, eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, elas serão acrescentadas a mim. Então é preciso, ao ouvir a palavra, ter uma mudança, uma atitude de transformação. Não podemos continuar da mesma coisa que fomos. Então veja bem, nas palavras da profetisa Hulda, o Senhor expressa toda a atitude do monarca, do rei Josias. Ele se remoeu e humilhou-se diante do contraste pecado versus Deus. Ele comparou, é como Isaías comparou, o homem que ele era diante do que os anjos estavam falando, do que saía da sua boca, o que saía da boca dos anjos. Não é isso? E a palavra de Deus, ela nos orienta que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, que saiam da tua boca somente palavras que sejam para edificar. Então Isaías, ele olhou, ele falou, Senhor, misericórdia de mim. Ele se sentiu constrangido ao ver o que saía da boca dos anjos, né? Que é só palavra de louvor, de adoração, e o pecado que saía da boca dele. Então, irmãos, diante da palavra de Deus, nós temos que ter uma reação, uma mudança. Muitos crentes, até mesmo, não se conformam com a sua situação, não aceitando o seu pecado. Entretanto, não buscam o Senhor para abandonar o seu erro. Então, tem crentes que vê, Deus está falando, e de repente aqui, não, com certeza Deus está falando com alguém aqui, seja pela internet, ou seja aqui. De repente você está no pecado, e você sabe que você precisa mudar, mas você não está tomando uma atitude, não toma uma atitude que precisa, você deixa a sua carne falar mais alto, e você acaba pecando contra Deus. Mas eu quero dizer para você, o altar é lugar de conserto, amém? Quando você vai para o altar de Deus, é para consertar, e você precisa entender que quantas vezes necessário for, vai para o altar, arrependa-te diante do Senhor, e você será abençoado, tremendamente abençoado. Porque se você continuar no erro, vai vir consequências. Se você continuar no erro, vai vir consequência. Meninas, se você continuar na prostituição, na fornicação, virá consequência. Virá consequência. Não tem como não ter consequência. Daqui a pouco tu está grávida. Além do erro de estar cometendo contra Deus, da tua vida ficar travada por causa do pecado, você vai ainda se engravidar. E aí? Como que vai ser a sua vida? É o erro de muito papai e mamãe aqui. Preste atenção. Meu irmão, tem que chegar e ser reto com teu filho, com a tua filha. Meu irmão, não me arrume problemas, senão você vai ter que arcar. O que acontece com muito papai e mamãe? A filha engravidou? Não, pode deixar que agora nós vamos cuidar, nós vamos criar o seu filho. Está errado. Chega e conversa.
é papo reto. Amém? Amém ou não amém? Não tem, meu irmão, é papo reto. Ó, aqui é assim. Você quer optar para fazer isso? Problema teu. Mas assuma as consequências. Assume a responsabilidade. É o que tem mais hoje em dia aí, que a gente vê por aí. É filha, menina gerando filho com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, com 15 anos, com 16 anos. E aí joga no braço do pai e da mãe, para ir para, quem não é crente, para ir para a balada, para sair. Ou muitos crentes também. Então, meu filho, tem que botar a responsabilidade. Amém? Não tem esse negócio não. Não é questão de falta de amor, não. É questão de responsabilidade. Cada um é responsável por aquilo que faz. E outra coisa, você tem que agir. Como tem que agir? Amém ou não amém? Eu amo meus filhos, mas eu às vezes falo com eles. Fala, preste atenção. Se liga. Não vem com negócio não, que o negócio vai pegar. Não pense que eu vou apoiar coisa errada, que eu não vou apoiar coisa errada não. Você tem que falar com o teu filho, rapaz, de igual para igual. Amém ou não amém? Tu tem que chegar para tua filha, sentar com ela, minha filha. O negócio é esse aqui, minha querida. Nem que botar ela no cabresto. Corta tudo, corta telefone, corta a saída com um amigo. Bota, não, tu não vai sair, ponto. E papai e mamãe tem que estar em comum acordo. Não tem um papai falar uma coisa, mamãe, ai, cheio de emoção. Não, tadinha. Me perdoe, tá, irmãos? A expressão, tá? Estou tendo que imitar aqui uma irmã, né? Está me entendendo o que eu quero dizer? Meu irmão, tem coisas, você tem que largar a emoção de lado. Amém? Tem que largar a emoção de lado. Não tu estraga o teu filho, estraga a tua filha. Então, veja bem, muitos crentes sabem que estão errados. Muitas pessoas sabem que estão erradas, mas não fazem nada para abandonar o erro. Tá? Acomodam-se diariamente em suas práticas, ficando até insensíveis, habituando-se com o pecado. Acho que é normal. E não é normal. Então, veja bem, precisamos renovar os nossos votos ao Senhor. Quando nos convertemos, assumimos um compromisso diante de Deus para andar conforme a palavra dele. Se não estamos diante de Deus para andar conforme a sua palavra, se não estamos procedendo assim, precisamos renovar os nossos compromissos com Deus. Não estou falando só do pecado. A sua negligência, aquilo que Deus confiou a você para fazer, precisa ser revisto. Eu estava falando hoje pela manhã, eu aprendi algo muito cedo. Como que Deus vai te selecionar para alguma coisa? Através de uma liderança. Amém ou não amém? Deus não vai chegar no teu ouvido e soprar, olha, você agora vai ser isso. Não. Deus vai usar um líder, através da oração, através do direcionamento, e essa pessoa vai até você. Diz, olha, Deus está me direcionando para separar você para isso, isso e isso. Amém? E você aceita ou não. Mas aí Deus usou, né? Aí o grande problema de muitos, porque foi o homem quem separou. Não, quem me separou foi o apóstolo. Quem me deu essa função foi o apóstolo. Não, foi o Senhor. Ele confiou nas suas mãos uma responsabilidade. E isso é pecado quando você negligencia aquilo que Deus confiou a você. E a Bíblia fala que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Ai daquele. Então, meu irmão, se você está fazendo relaxadamente aquilo que Deus confiou você para fazer, reveja os seus conceitos. Peça perdão para Deus, toma atitude. Eu vou mudar. Eu vou abraçar isso com toda a minha garra, com todo o meu desejo, e vou desenvolver aquilo que o Senhor confiou a mim, que eu estou fazendo é para Ele, não é para o homem. Entenda bem, quando Deus me usou para te separar, foi Deus quem escolheu você. E Ele vai usar uma autoridade sobre a sua vida para te direcionar. Entenda isso. Deus não vai soprar no teu ouvido. Está me entendendo? Está me entendendo, irmãos? Então entenda aí, agora, aquilo que você abraçou para fazer, faça com dedicação. Porque quando você negligencia, isto também é pecado. Você não está valorizando as coisas de Deus. Você não está colocando as coisas em primeiro lugar. Você está deixando como opção.
E servir a Deus não é opção. Amém? Eu tenho uma opção de servir ou não servir, de fazer bem feito ou não. Não é opção. Amém? Faça de todo o teu coração. De todo o seu coração. Então Josias aqui, ele renovou seus votos. E precisamos renovar os votos ao Senhor. Quando nos convertemos, nós entendemos assim. O poder da palavra de Deus é tremendo. O que ela produz na vida humana é algo especial. A transformação que resulta do encontro com ela se faz notória no viver diário dessa pessoa. Assim aconteceu com o rei Josias. Assim aconteceu com a mulher adúltera. Tu lembra da mulher que chega para Jesus? E Jesus fala: tivesse 5 maridos, que você tem não é seu. Ela foi confrontada pelo poder da palavra. Amém? Ela teve a sua vida transformada literalmente. Me perdoe eu falar, aquela mulher era uma adúltera. Não é verdade o que a Bíblia fala? Ela era uma adúltera. Não tinha valor nenhum, não tinha credibilidade onde ela morava. Ela ouviu a palavra que renova, que transforma. Ela teve a sua vida transformada. E ela voltou para a sua cidade e impactou a sua cidade com o seu testemunho do que Jesus fez dela pelo poder da palavra. A palavra de Deus é tremenda e poderosa. A palavra de Deus foi soprada pelo Espírito Santo de Deus. Há vida nesta palavra. Só não se transforma quem não quer. Se você não desejar e não dar crédito a essa palavra, se você não dá crédito que está sendo pregado, você vai continuar a mesma coisa. Mas uma coisa eu te garanto: toda escolha tem uma consequência, ou positiva ou negativa. Escolha você o que você deseja. Toda escolha tem consequência. O que você quer? Eu quero algo positivo para mim. Eu quero algo transformador para a minha vida. Eu quero algo tremendo e poderoso, que nesse mundo tenebroso eu vivo na presença do Deus Todo-Poderoso, dando glórias e aleluia. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Então precisamos entender. Josias tão novo, mas quando deparou-se com a sua realidade e de todo o seu povo, ele buscou o Senhor. Ei, jovem, Josias tinha 26 anos. Para você não dar desculpa. De repente falar: peraí, apóstolo, o senhor está com 64 anos. Mas deixa eu falar para você. Preste atenção que eu vou lhe falar. Eu tinha 30 anos de idade, cheio de vigor físico, mas eu passei a ter temor de Deus. O Senhor transformou a minha vida. E tudo que eu comecei a fazer, eu comecei a priorizar as coisas de Deus, valorizar as coisas de Deus, abraçar as coisas de Deus. E eu falava: Senhor, eu não quero te entristecer, eu não quero voltar para o mundo. Lutas, perseguições, tentações vieram, mas Senhor, me fortaleça, Senhor. Eu quero te agradar, eu quero te glorificar. Que você não pode permanecer no erro, meu irmão. Então veja bem, não se conformou Josias, não aceitou viver assim, e renovou um pacto. Hoje vivemos dias em que a igreja tem que se posicionar. Quando falo igreja, não é a comunidade Batista Ebenezer. Estou falando de você, que é a igreja de Cristo. Estou falando de mim. Eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. Então a igreja precisa se posicionar e não permitir que a mentira, que a hipocrisia, o erro reinem no seu meio. Nós não podemos permitir. Precisamos de servos do Senhor que, a exemplo de Josias, levantem a bandeira do compromisso do não ao pecado e a sua influência. Nós precisamos, Deus espera de mim e você, meu irmão, que você levante a bandeira do não ao pecado e a sua influência. Que você combata isso, porque o pecado é a desgraça da vida de uma nação, o pecado é a desgraça da vida de uma família, o pecado é a desgraça da vida de uma pessoa.
Porque a Bíblia fala que o pecado separa-nos de Deus. Entenda isso. A palavra de Deus fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir a tua oração, mas os seus pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa você de Deus. Você está na igreja, você está caminhando, está com a Bíblia na mão, mas está separado de Deus pelo pecado, as suas orações não são ouvidas. Você está vulnerável a qualquer ataque do maligno sobre a tua vida. Porque quem está no pecado, preste atenção, quem está no pecado não tem cobertura espiritual. Quem está na desobediência não tem cobertura. Você está vulnerável, preste atenção, aos ataques de Satanás na sua vida. E abre o teu olho, ouça a voz do profeta, porque se você não abrir o teu olho, o diabo pode até se manifestar em você, te envergonhar, e você vai falar, poxa, mas eu sou crente. Eu já vi muitas pessoas na igreja, entregando dízimo, participando, mas que o demônio pegou elas. Presta atenção, sabemos disso, né? Até mesmo aqui. Porque quando a pessoa dá brecha para o pecado, o diabo se anda, meu querido. Interessante que essas pessoas que eu disse, não fala não por questão de ética, não foi só uma atitude demoníaca, não. Por exemplo, Pedro teve uma atitude demoníaca, mas não foi possesso. Concorda comigo? Ele teve uma atitude da palavra dele. Agora, quando o diabo manifesta na pessoa e pega ela, joga ela pelo chão, faz ela envergonhar, se estribuchar, isso é possessão demoníaca. Não é atitude, é possessão. Ou seja, o diabo tomou posse da pessoa. Então, irmão, o que você quer fazer? Andar com Deus ou com o diabo? O que você quer fazer? Agradar a Deus ou agradar o diabo? Então você precisa rever. E nós precisamos, quando eu falo como igreja, eu e você, precisamos levantar a bandeira do não ao pecado e às suas influências. Amém? Eu gostaria de desafiá-los a ser um Josias, a tomar uma atitude contra Satanás. Lutemos contra o pecado e contra o reinado do erro em nosso meio, buscando a Deus de todo o nosso coração. Pensemos nisto e vivamos conforme a palavra viva, que provoca uma transformação interior na vida daquele que se encontra com ela. Então a palavra de Deus, ela tem que encontrar lugar na tua vida. Como eu disse no início, a palavra de Deus não é um jornal que você lê para informação. A palavra de Deus é para ser aplicada na sua vida. É para eu aplicar essa palavra, para que haja mudança no meu ser. Que Deus esteja nos abençoando de uma maneira tremenda e poderosa. E que possamos rever essas coisas. Tá? E digo para você mais, a palavra do Senhor, ela não somente é exortativa, como ela é corretiva e como ela é preventiva. Então, com certeza, se você não está vivendo no pecado, mas está te prevenindo para que você não venha cair. Se você está vivendo no pecado, é exortativa para você mudar a sua posição. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos ajude a vivermos conforme a palavra. Porque a palavra de Deus transforma a vida de todo aquele que crê. Você pode dar um glória a Deus? Um amém? Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós vamos estar ministrando a ceia. Eu não vou chamar todos aqui à frente, como de costume, né? Eu queria apenas que os diáconos, por favor, como os líderes de célula, pudessem sentar aqui à frente, tá? Que aí eu vou estar chamando vocês, por favor, chamar que vocês possam estar
Glórias a Deus. Eu queria pedir que me ajudassem a trazer. Agora, cuidado para não. Aquele vidro é solto, tá? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, muitos acham, eu entendo assim, muitos acham que a ceia, ela nos concede algum benefício. Não é? A ceia não nos concede nenhum benefício. Ou seja, nós não vamos ser mais abençoados por participarmos da ceia. A ceia é um momento de conserto. É um momento de conserto. Ou seja, é um momento de revermos os nossos conceitos, como está a nossa vida, não é? Para que nós possamos acertar diante de Deus. É um momento de reflexão. Então, por você, o que vai te trazer a bênção é a obediência à palavra. Não adianta você participar da ceia se você não obedece à palavra de Deus. Não é? Então, muitos acham que podem viver uma vida cristã de qualquer maneira, né? E depois vir participar da ceia e está tudo bem. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que examine-se o homem a si mesmo. Então, eu preciso estar bem, eu preciso estar em comunhão. Comunhão não é estar junto, não. Porque às vezes muitos estão junto com os irmãos, mas não está em comunhão. Está em pé de guerra, com A, com B ou com C, não é verdade? Então, a Bíblia fala de comunhão. Então, é preciso que neste momento a gente reavalie a nossa vida. Procure se consertar diante de Deus. Então, por isso que sempre há aquele momento de oração, de você refletir: Senhor, onde eu errei, me perdoe. Eu quero conserto. E a palavra de Deus, ela diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Então, a palavra de Deus está dizendo que quem tem que examinar é você. Não é o apóstolo que vai falar: olha, você não pode participar, você não pode. É você. E outra coisa, tem que haver um arrependimento sincero. Amém? Amém? Amém ou não amém? Eu quero que você esteja ligado aqui. Sabe o que é o arrependimento, irmão? Arrependimento é você dar meia volta naquilo que você está praticando e não praticar mais. Isto é arrependimento. Não adianta você pedir perdão aqui a Deus, falar que está arrependido e amanhã tu está praticando as mesmas coisas. Isso não é arrependimento. Isso é medo. É desencargo de consciência. Arrependimento, quando há em mim
uma tristeza por ter pecado contra o meu Deus, e um desejo de mudar, de não cometer mais aquele erro. Isto é arrependimento. Isto é arrependimento. E Deus olha e aprova. Porque Deus, Ele conhece qual a sinceridade que há no meu coração. E qual é a sinceridade que está no seu coração. Não é verdade? Então não adianta, eu não consigo enganar a Deus. Se eu não estou sendo verdadeiro com o meu arrependimento, Ele sabe que eu não estou sendo verdadeiro. E a minha oração não chega a Ele. Ele não vai ouvir. Porque sem arrependimento não há perdão. Tem que haver arrependimento genuíno. Então, a Escritura diz aqui que muitos que estão comendo e bebendo para a sua própria indignação, a condenação, perdão. Aí por isso que há muitos fracos, muitos doentes e muitos que até já morreram espiritualmente. Porque come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então você que aqui está, você que está pela internet, tenha consciência agora. Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante que você precisa entender. Isto é ensinamento. Tem muitas pessoas que acham que para você ter o perdão de Deus, você tem que pagar penitência, você tem que fazer jejum durante um ano. Não. Arrependimento e perdão de Deus é mediante arrependimento. Amém? Amém ou não amém? Quando há um arrependimento sincero e você pede perdão para Deus, Ele te perdoa imediatamente. Quer ver um exemplo? Veja o ladrão na cruz. Ele fez jejum? Ele ficou um ano se consagrando? Foi arrependimento. Arrependimento imediato, perdão imediato. Glória a Deus. Mas tem que haver arrependimento. O outro não se arrependeu e foi condenado. Mas um não, falou, olha, espera aí, cara. Nós estamos aqui porque fizemos por merecer, mas ele nenhum mal fez. Ele é justo. E ele então vira para Jesus e pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo. Amém? Perdão imediato. Então, se você tem algo que você precisa pedir perdão, tá? Sinceramente, se dá um arrependimento, Deus vai te perdoar imediatamente. Agora tem que haver arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem perdão. A questão é essa. Tem muitas pessoas que às vezes, porque quando há o arrependimento, há mudança, irmão. Você quando se arrepende, você muda a sua atitude. Na verdade, não importa o que você fez. Não importa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando tem temor de Deus, deixa eu te falar. Não sei porque Deus está me direcionando algumas coisas aqui. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu conheço uma moça, e aliás eu conheço, e já tem mais de 18 anos que eu não a vejo. Essa moça, ela se casou, preste atenção, isso é muito importante. Ela se casou e ela, infelizmente, sofreu traição por parte do marido. Ela acabou se divorciando. E então ela conheceu um rapaz da igreja e começou a namorar esse rapaz. Olha, preste atenção no que ela falou para ele. Ela falou, chegou para ele e falou, preste atenção você, eu já fui casada, mas eu sou membro de uma igreja, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu tenho um compromisso com o meu Deus e com a igreja que eu sirvo. Se você me convidar para fazer aquilo, eu termino o namoro com você imediatamente. Rapidinho. O cara se noivou e casou. Amém? Mas ela se posicionou por temor de Deus e pela responsabilidade que ela tinha com a igreja do Senhor. Amém? Por que José foi tremendamente abençoado em terra estranha? Todos sabem a história de José, mas veja o posicionamento dele. Porque o pecado traz desgraça. Se ele tivesse cedido ao pecado, ele teria sido abençoado como foi? Claro que não, teria morrido. Mas ele se posicionou.
Então, quero dizer para você uma coisa. Se você tem pecado na sua vida, é o momento de você se arrepender e pedir a Deus: Senhor, me perdoe. Mas se arrepender mesmo. Para mudança, transformação. E você então vai participar da ceia. Mas se não há arrependimento, ou se você precisa ainda consertar com alguém que tem pecados, que é você e Deus, né? Tem outro pecado, de repente tu aprontou com alguém lá do seu vizinho, com o seu irmão, com a sua irmã, e você precisa até ele pedir perdão. Aí você tem que esperar um pouquinho. Primeiro, faça isso, depois você participa da ceia. Amém? Então todos nós, todos aqueles que são membros de uma igreja evangélica, quem é membro? Aquele que é batizado e que esteja em comunhão, está convidado a participar da ceia. Então, quem não é membro de uma igreja ainda, que não foi batizado, infelizmente, não pode participar conosco hoje. Mas quem sabe, na próxima você vai estar batizado e você pode participar conosco. E também que esteja em comunhão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha, nós estamos num momento bem atípico, né? Eu não sei o que nós vamos fazer. Eu não sei o que é o melhor aqui agora. Se os irmãos distribuem os elementos, ou se nós fazemos como fazíamos. Só que não podemos fazer muita aglomeração, né? Então, por isso, eu vou pedir aos irmãos que estejam distribuindo os elementos da ceia. Primeiramente aqui, vou chamar os irmãos para não virem todos, tá? Eu vou chamar Nilson, por favor. Você faz pela lateral, tá? Luciano, você que já se prontificou, né, Luciano? Amém? Faz pelo corredor. Amém? Laterais. Pega ali para mim, por favor, traz para mim. Pega aqui, deixa, Nilson. Nilson, deixa. Por favor, Adriano, pega ali para mim aqueles elementos ali, por favor. Pode ser pelo corredor, Alexandra, vou dar trabalho para você. Você vai fazer também, aí vai ter que ser o corredor, tá? Vem aqui para mim, por favor. Fica para cá. Adriano, faz as laterais. Sidney, faz a lateral de lá. Amém? Lateral, tá? Glórias a Deus. Eu vou falar para você, aproveitando aqui, lógico, antes de me converter, eu fui convidado a ir a uma igreja. E interessante que não me explicaram o que seria. Vai ter a ceia, e era final de ano, Natal, eu pensava que a ceia era a ceia, né? E cheguei lá, veio os elementos da ceia. Aí eu fiquei analisando, meu Deus, mas se a ceia dos crentes é essa? Final de ano não tem nada de comida, é um pãozinho, um cálicezinho. E pior que eu peguei o negócio, eu peguei os elementos da ceia, e eu não era nem convertido. Aí depois que eu estou com os elementos na mão, aí o pastor falou assim: olha, quem não é membro de uma igreja, não é batizado, não pode participar, não deve. E eu falei: e agora, o que eu faço com ele? Ainda bem que um diácono veio e eu devolvi para ele. Né? Eu fiquei sem saber, com temor. Falei: meu Deus, eu não posso participar. Como é que eu vou participar da ceia se eu não sou membro da igreja, né? Aguarda um minutinho. Quem ficou sem receber o pão? Alguém ficou? Levante só o braço assim, por gentileza. Rápido. Não? Todos receberam? O elemento? O pão? Todos. Amém. Amém. Pode ir. Glórias a Deus. Não, pode deixar aqui. Glórias a Deus. Não?
Glórias a Deus. Como o Senhor Jesus disse, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E a ceia, preste atenção, a ceia, ela é realizada, nós temos o hábito de realizarmos a ceia para todos aqueles que são membros de uma igreja evangélica. E isto é bíblico, tá? Por exemplo, Jesus tinha os seus 12 discípulos, a sua igreja constituída. Amém ou não amém? Mas Jesus tinha vários seguidores, não tinha? Eram multidões, né? Era multidão. Por que Jesus não deu a ceia para todos eles? Jesus só celebrou a ceia para a igreja constituída, aqueles que realmente o seguiam, que ele era o mestre deles. Por isso, nós temos a prática da ceia somente para pessoas que são membros de uma igreja. Existem ceias, igreja, que tem a ceia restrita. O que é a ceia restrita? Somente para membros da igreja local. Não, a minha visão, se você é da Assembleia, se você é da Universal, se você é da Igreja da Graça, se você é da Presbiteriana, se você é da Igreja Batista, se está entre nós e está em comunhão, você pode participar da ceia. Deve participar da ceia, se você assim o desejar. E a ceia, como disse, a palavra de Deus fala: todas as vezes que fizeres, fazei em memória. Então é relembrar o sacrifício da cruz, que Jesus pagou o preço por mim e por você. Então, nesta noite, neste momento, pegamos o pão, que simboliza, não é o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo, e façamos o mesmo em nome do Senhor. E também, depois, tomou o cálice e disse: isto é o novo pacto no meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então nós também, o vinho, alguns é vinho, nós preferimos o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. Não é isso? Então nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício que ele pagou, o preço que ele pagou, para nos resgatar da maldição do pecado e da morte. Então façamos o mesmo em memória ao nome de Jesus. Mas antes, porém, sinta-se, meus irmãos, esse cálice sendo trocado com você, simbolicamente falando. Sabe por quê, meu irmão? Eu vou dizer para você, e você olha para o teu irmão: nós somos o povo lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não amém? Olha, nós temos essa comunhão. Olha, você nunca vai poder se livrar de mim mais não. Nenhum de nós aqui. Nós estaremos juntinhos para sempre na glória. Amém? Então vai acostumando com a minha cara, né? Nós temos que olhar para os nossos irmãos com alegria no nosso coração, com toda alegria. É sério, irmão, porque nós somos salvos por Cristo. Nós somos alcançados pela graça dele, pelo favor dele. E nós somos irmãos em Cristo. Nós não somos estranhos, nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Portanto, devemos nos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros e termos comunhão uns com os outros. Então, vai se alegrando aí, porque isso é para sempre. Amém? Ninguém vai nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte, porque seremos juntamente com ele ressuscitados naquele dia, como diz a palavra. Amém? Uns serão ressuscitados para a glória, outros para a vergonha. Eu quero ser ressuscitado para a glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que descansaram no Senhor serão os primeiros a serem ressuscitados, diz a palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, sinta-se esse cálice trocado. Tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com os irmãos e façamos o mesmo agora em memória ao nome do Senhor Jesus. Amém?
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de sermos participantes da ceia do Senhor. Tu diz na tua palavra que todas as vezes que nós participarmos desse memorial, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E queremos te louvar, ó Deus, neste momento e te agradecer, porque nós podemos levar os nossos pensamentos à cruz do Calvário, onde ali o Senhor Jesus pagou o preço do resgate da minha vida, da vida dos meus irmãos e de todos aqueles que creem e confiam no Senhor. Meu Deus, muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Muito obrigado, ó Deus, porque voluntariamente Jesus ofereceu-se para substituir-me naquele local. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus. Nós oramos assim, agradecidos eternamente, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Agora eu vou dar trabalho a Michele. Por favor, Michele. Glórias a Deus. A Liliane, que não trabalhou. Pastor Edson, eu estou deixando. A irmã Fátima também não trabalhou, não, para recolher os cálices. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Não. Vai passar aí para recolher. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ministério de louvor. Vamos adorar. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Ah, não. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo com as nossas forças. Glórias ao nome de Jesus. Exaltado e glorificado seja o Senhor. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Confiamos em ti, Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor. Aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o
dores, dor de cabeça, dor de coluna. Se você fica aqui à frente, quem está com dores, vem à frente, por favor. Minha senhora, eu vi que a senhora estava mancando. Vem aqui, por favor. Pode vir. Glórias a Deus. A senhora crê no poder de Deus? Quem está com dores aqui? Dor de cabeça, tem alguém com dor de cabeça? Levante a sua mão, tem que ser rápido, irmãos, que nós estamos encerrando. Alguém com dor na coluna? Alguém com dores em alguma outra parte do corpo? Ô irmã Fátima, eu queria que a senhora viesse mais para cá. Eu queria que a câmera, chega mais para cá, por favor. Eu quero que a câmera pegue a senhora. O que a senhora tinha? Quer um microfone para ela aqui? Glórias a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. O que a senhora tinha? Dor lombar. Dor lombar. Pois bem, deixa eu falar para a senhora. A palavra de Deus, eu quero que você esteja ligado, irmão. Aprenda isso, que Deus pode te usar no mesmo nível que vai estar sendo usado, que usa o teu apóstolo. A palavra de Deus, ela fala em Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. A senhora estava com dor, não está mais. Veja bem, o Senhor vai começar agora a anestesiar esta dor e repreender toda esta dor. E eu queria que a senhora falasse no microfone agora, que a senhora fosse sincera. Procure a dor agora. Não estou sentindo nada mais. Fala. Mas Eu queria que a senhora falasse para a câmera. A senhora está sentindo a dor? Não, na verdade, ao decorrer do culto eu não senti mais. Eu cheguei sentindo, mas no decorrer do culto... Mas a senhora veio à frente por quê? Pode ter sido mulher, que eu não estou mais... Assim, com dor. então a senhora entrou e foi curada. Foi. Porque o Espírito Santo de Deus, ele age assim. Amém. Então faça o que a senhora não fazia. Faça o movimento que a senhora não podia fazer. Em nome de Jesus. A senhora podia fazer isso? Não? Glórias a Deus. Saiu a dor? Pode glorificar a Deus? E a senhora, o que a senhora tinha? Hein? A senhora estava com essa dor? Hein? Estava? Estava. Procure a dor agora. Hein? Não está doendo mais. A senhora pode andar, por favor, normal? Já está doendo? Está doendo? Só está sendo sincera? Não está doendo mais? Não está doendo mais. Você pode glorificar a Deus? Você que está nos ouvindo, você que está seguindo, sabe por que isso, irmãos? A palavra de Deus, ela diz que a sombra de Pedro curava, mas era a sombra do Espírito Santo de Deus, porque onde o Espírito Santo de Deus atua, há um raio de radiação que ele alcança, e ele está alcançando a todos agora aí, aonde você está, amém? Não só para a cura do físico, oh, aleluia, preste atenção, receba. Deus está também trazendo a cura da sua alma. Você que estava sentido, magoado, permaneça aqui por favor. Você que estava sentido, magoado, entristecido, receba agora a alegria do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor, ele traz restauração e cura, não só do nosso físico, mas da nossa alma também. Então seja curado agora, receba a alegria do Espírito Santo agora. E a senhora, a dor sumiu? Sumiu. Glórias a Deus. Você pode glorificar a Deus? Pode exaltar? A senhora pode andar mais um pouquinho? Normal? Eu vi que a senhora estava puxando assim, ó. A senhora foi lá. Olha que coisa linda. Vem, olha só. Olha só. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha só. Pode andar. Eu vi que ela foi lá fora assim, ó. Ela estava assim. Olha só como ela está andando agora. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Ele. A glória e a honra é dele. Que Deus te abençoe, minha senhora. Tá bem? Que a graça do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua família, tá bom? Fica na paz. Queridos, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo e poderoso. Ele é o Jeová que cura, Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te cura, diz a palavra de Deus. Creia nisso, irmão. Ele pode curar você em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida.
Que Deus seja glorificado e seja exaltado através da minha e da sua vida. Glórias a Deus. Que bom nós estarmos juntos. Oh, que coisa linda. Vamos orar encerrando? Não dá nem vontade de encerrar, né? Hein? Quem está querendo ir embora aí? Ninguém, rapaz. Ninguém vai trabalhar amanhã, mas não tem problema, né? A gente vira uma vigília à noite, mas todos precisamos ir. O bom é nós pudéssemos ficar aqui mais um período, né? Deixar Deus trabalhar, né? Mas Deus tem feito e já fez grandes coisas nesse momento que aqui nós passamos juntos. Vamos orar ao Pai. E você que está aí, você que está, de repente a tua mente está assim, ó. Deus pode te usar também. É só você acreditar e saber, falar, Senhor, eu quero ser usado por Ti, para a glória do Teu nome. Oremos ao Senhor. Querido Deus, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui, de tudo aquilo que ouvimos do Senhor, por todo o tratamento que o Senhor trouxe a nós. Queremos te glorificar pela cura da tua serva, dessa senhora que veio aqui à frente, porque é o Senhor quem cura as nossas enfermidades. E queremos tributar a Ti, meu Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Muito obrigado, Deus, por esses momentos. Obrigado pela a vida de cada um que aqui está, por cada a família que está aqui representada. Continue conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando, Senhor, de todo mal. Leve-nos em paz para nossas casas, Senhor. Dê-nos uma noite de um sono reparador e uma semana que possamos testemunhar do Teu amor, da tua paz e da Tua alegria. Que a Tua graça esteja sobre nós. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Não pode abraçar ninguém, né? Mas sinta assim abraçado por todos, em nome de Jesus. E tenha uma excelente semana, em nome do Senhor.